Amém. Graças a Deus. Mais um domingo na presença do nosso Rei. Já tem água ali, meu irmão. Obrigado. O Senhor tem falado ao nosso coração e Ele vai falar muito mais. Amém? Os irmãos estão felizes do Senhor? Graças a Deus. Eu tenho muitos motivos para estar feliz. Eu acredito que os irmãos também, né? Estamos todos com saúde. Acredito eu que nada tem nos faltado. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. E o Senhor tem exercido sobre nós a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu gostaria de convidar você a abrir na carta, segundo o qual escreveu o nosso irmão, o apóstolo Paulo, aos Efésios. A gente no domingo passado falou apenas 3 versículos, não é isso? Hoje iremos falar mais 3. Estamos avançando. Nós vamos chegar lá, né, meu pastor? Se Deus quiser, esse ano ainda, eu acabo aqui o capítulo 1. Brincadeira, né, irmãos? Efésios, seu capítulo 1. Vamos ler do 1 até o 6. Diz assim: Eu, apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Por sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelas orações, pelos momentos deste culto, pelos louvores. A tua presença é real no nosso meio, ela já se faz presente. Se nesse momento o Senhor possa tornar cativas as nossas mentes para ouvir a tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, ministrando, Pai, Senhor, aquilo que o teu povo precisa ouvir, aquele alimento que o teu povo precisa para este momento, Senhor. Nos ajuda, Pai, a estar atento a todas as coisas, Senhor. Essa é a minha oração, em nome do teu Filho Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, no domingo passado, a gente falou os primeiros versículos, vimos ali Paulo se apresentando, dando autoridade às suas palavras. Vimos Paulo falar sobre as bênçãos espirituais que o Senhor tem para cada um de nós. Vimos Paulo falando que é devido todo louvor somente a Deus, porque Ele é o Deus soberano. E hoje a gente inicia aqui esses 3 próximos versículos, tratando sobre um tema que por muitas vezes, e mesmo até hoje, quem não conhece sobre esse assunto, acha ele um assunto polêmico, um assunto um pouco complicado. Nós vamos falar sobre esses 3 versículos aqui, nesses 3 versículos aqui, pontos de discussão, às vezes sobre grandes mentes da teologia, sobre grandes dificuldades de irmãos que pensam, às vezes, diferente do que o que nós vamos aprender aqui hoje, mas tenho certeza, irmãos, que isso aqui é a palavra de Deus sendo pregada e não o nosso irmão Richard foi nessa noite. Amém? Então, gostaria que você acompanhasse comigo o verso 4, que diz assim: Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em algumas versões está Deus nos elegeu em Cristo, mas na versão NVT está Deus nos escolheu em Cristo. Se nós olharmos o verso 6, o 12 e o 14, sempre no final a gente vai ver assim: para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória.
São 3 partes que eu vou dividir aqui. E essa primeira parte, vamos chamar de as bênçãos procedentes de Deus, o Pai. Em primeiro lugar, Deus nos escolheu. Deus me escolheu e te escolheu, assim como nós acabamos de ler, Ele nos elegeu. Eleição é um tema que parte de um outro grande tema, que é a soberania de Deus. Assim como o pastor Tiago abriu um culto falando sobre a soberania de Deus, esse é um assunto que por muitas vezes intriga muitas pessoas. Falar sobre a soberania de Deus, quando você escuta sobre isso, você até acha que isso é um assunto tranquilo. Olha, Deus é soberano, Ele criou todas as coisas, Ele governa todas as coisas, está tudo bem. Mas quando nós vamos tratar de salvação, e agora falando de eleição, para algumas pessoas pode ser complicado de entender. Complicado de entender que esse Deus Todo-Poderoso te escolheu e me escolheu, mesmo antes de todas as coisas serem feitas. Que esse Deus é um Deus decisivo e é um Deus que governa os nossos destinos, que governa cada detalhe da nossa vida com a tua poderosa mão, sabendo nós que nada podemos fazer para mudar o nosso dia, somente o nosso Deus, somente o soberano Deus governa a nossa vida. Então iremos falar aqui sobre eleição, sobre ser escolhido por Ele e não o escolher. Como talvez nós sempre pensamos, somos nós que escolhemos a Cristo, somos nós que escolhemos a Deus. Vamos ver aqui que não é bem assim. Eleição significa destacar, selecionar, escolher, tomar um e deixar outro. Isso mostra para nós que Deus escolheu alguns para o beneplácito da sua vontade, para a sua graça ser demonstrada, para a sua misericórdia ser atingida, e escolheu outros para a sua ira. Falar de eleição significa que Ele escolheu uns para serem salvos e outros para irem para o inferno. Falar de eleição, entenda que aqui está tocando talvez no ponto mais intrínseco da salvação, a soberania de Deus sobre nós, onde nós não temos o poder de nos salvar, mas Ele já escolheu aqueles a quem Ele iria salvar, e escolheu também aqueles que Ele iria condenar. Então, sobre a eleição, eu gostaria de pontuar algumas coisas com os irmãos. E a primeira coisa é sobre o mistério da eleição. Por que mistério da eleição? Porque muitos de nós, a primeira vez que escutamos isso, nós ficamos profundamente confusos. Ficamos, às vezes, perplexos, não conseguimos entender tamanha grandiosidade desse mistério. Olhamos para esse assunto, eleição, e nós até compreendemos, olha, isso é complexo de entender, isso é difícil de entender. Como assim Deus me escolheu antes da fundação do mundo? Como assim Deus não escolheu o outro antes da fundação do mundo? Mas não é por esse tema ser complexo, ou por nós não entendermos esse tema da melhor maneira, que isso é motivo para que a gente venha recusar a eleição, ou não acreditar nessa eleição. Deus, você pode pensar, pode restaurar e dar justiça àqueles que cometeram os pecados mais graves. Deus pode pegar um coração duro e amolecer esse coração. Deus pode pegar uma pessoa, transformar a vida dela, de que se ela te falar o seu passado, você não acredita, conhecendo quem ela é hoje. Então você se pergunta, se Deus pode mudar essa pessoa, tirar o pecado do coração dela e a transformar em um estado de pureza, por que Ele não faz isso com todo mundo? Por que Ele simplesmente não pega todas as pessoas e limpa elas? Bom, a palavra de Deus não nos revela o porquê. Disso nós não sabemos. Deus achou por bem não nos informar sobre isso, não nos dizer como isso funciona. Então, a premissa do pecado é algo divino que a gente não sabe dizer. Isso é um mistério profundo. E a gente tem outras questões sobre eleição, sobre Deus exercer a vontade nas nossas vidas, sobre Deus ser esse governador. A gente se questiona, eu tenho certeza que você já se questionou sobre as desigualdades da nossa raça, sobre a maneira como o nosso povo vive, sobre por que uma criança ela nasce cega e outra nasce com saúde, sobre o porquê que alguém entra nesse mundo dotado de saúde forte e outra perece por doenças terríveis que às vezes não tem cura.
Por que Deus dá riquezas para alguns e alguns vão passar por essa terra e vão provar do melhor dessa terra, vão ser ricos, prósperos, vão viver os confortos desse mundo, e outros vão nascer pobres, miseráveis, e vão morrer pobres e miseráveis? Uns vão ter pais criminosos, infiéis, drogados, alcoólatras. Outros vão ter pais bons que vão te dar uma boa educação, talvez crentes verdadeiros que vão guiar ele no caminho do Senhor. Alguns vão nascer em meio à escuridão de um mundo secular pagão. Outros vão nascer na graça, na luz do Evangelho. Essas diferenças que nós falamos aqui afetam de maneira ideal aquilo que eles vão passar neste mundo. Tem caráter determinante, porque nós sabemos bem que uma pessoa que é pobre e não tem acesso à educação, ela vai viver uma vida diferente daquele que tem acesso à educação. Nós sabemos que cada exemplo que eu dei aqui vai afetar essa pessoa de um jeito diferente, vai afetar a sua conduta de uma maneira diferente. Alguns, talvez pobres, vão se achegar ao Senhor por causa da sua pobreza. Outros, talvez por serem pobres, vão amaldiçoar o seu dia, desde sempre e para sempre. Alguns que são ricos vão se achegar ao Senhor, porque o Senhor, ele vai entender que o Senhor lhe deu a riqueza. Outros talvez vão achar que não precisam do Senhor porque eles são ricos. E a gente se pergunta, por que o Senhor permite essas diferenças? Por que o Senhor fez esse mundo desse jeito, com tantas desigualdades? Por que o Senhor permite isso? E mais uma vez nós temos que responder, nós não sabemos. Nós não conseguimos entender o porquê dessas coisas. A Bíblia não nos revela. No entanto, eu acredito fielmente, e eu acredito que vocês acreditam fielmente, que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Que o Senhor tem a sua vontade exercida e que ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que nós não consigamos entender, ainda que eu e você não conseguimos alcançar, Ele exerce a sua vontade e ela é boa, perfeita e agradável. Isaías 55, 8, 9 diz: pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, os caminhos de vocês. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos do que os seus. Romanos 11, 33. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos as suas decisões e os seus caminhos. Então, a eleição é algo misterioso para nós, mas a palavra está repleta dela. Por isso nós entramos no segundo ponto, que é a verdade da eleição. A verdade da eleição que é ensinada de capa a capa na Bíblia. Já no primeiro livro de Gênesis, nós vemos Deus elegendo muitas pessoas. Nós vemos o Senhor deixar Caim de lado. Caim era o filho mais velho, e elegendo Abel, o mais novo. Cã e Jafé são ignorados, enquanto Sem, o mais jovem, é selecionado para a linhagem que vai dar início ao Messias que havia de vir. Abraão, o menor, e não Naor, o irmão mais velho, é dada a herança de Canaã. Ismael, o primogênito, é expulso sem bênção, enquanto Isaque, o filho da velhice, é aquele em que vai ser abençoado. Esaú, de coração generoso, tolerante de espírito, vai ter a sua bênção negada. E Jacó, que era o traiçoeiro, que era o dissimulado, é formado um vaso de honra. Embora o 11º filho, José é aquele que recebe a porção dobrada. São coisas que não explicam, não conseguimos entender, mas a Bíblia está lá com essas histórias de eleição. O tempo não vai deixar eu falar todos os versículos, mas alguns. João 15,16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Atos 13,48. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Romanos 11,5. Ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos o Senhor eleger um povo para ser seu. Nós vemos o Senhor apontar para Israel e falar: olha, você é o meu povo. O povo
da qual se chama pelo meu nome. E se formos olhar com a nossa justiça, com o nosso entendimento, talvez nós nos questionaríamos: por que o Senhor não escolheu os egípcios, que eram mais sábios, que eram mais inteligentes do que os hebreus nômades? Por que o Senhor escolheu os caldeus, que eram mais organizados, que eram mais civilizados, que exerceram muito mais influência na civilização daquela época? Ah, mas Deus passa pelos sábios e cultos e escolhe os fracos e desprezados. Por quê? Coríntios, capítulo 1, verso 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Porque toda glória é devida a Ele. Porque glória nenhuma deve partir do homem, da criatura, mas sim do Criador. E o Senhor tem um plano para todo mundo. O Senhor tem um plano para aquele da qual Ele elegeu. O Senhor tem um caminho para trilhar na minha vida, na sua vida. Ele sabe cada passo que nós vamos dar. Ele que governa todas as coisas. A soberania dele não tem fim. Não há outro Deus como Ele. Ele nos mostra através da sua rica e poderosa eleição. E essa eleição é uma justa eleição. Em todas as épocas, em todo o tempo, há alguém que questiona a justiça da eleição. Como pode Deus escolher aqueles que Ele vai salvar e escolher aqueles que vão para o inferno? Como pode o Senhor apontar um e apontar outro? Escolher um e não escolher o outro? Deus tem acepção de pessoas, Ele faz acepção de pessoas. Essa é uma fala errada. Porque se nós formos olharmos para a justiça, Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então todos merecem o cálice da ira. Mas o Senhor, Ele, o soberano Deus, que nos criou, nos dá de graça essa eleição. E nos dá de graça porque essa eleição não é um salário que nós temos que receber. Essa eleição não é algo que você trabalhou, não é algo que o Senhor tem em dívida com você, não é uma recompensa por suas boas obras. Não, isso é um dom gratuito que é de Deus e Ele concede. Se é de Deus, Ele pode conceder ou não a alguém esse dom. Ele pode eleger alguém ou não esse dom, porque esse dom é dele. E a partir do momento em que aceitamos que o dom, que a eleição de Deus é um dom, nós temos que aceitar que a salvação também é um dom de Deus. Amém. Somos obrigados a aceitar o princípio da eleição. Gostaria de abrir, se vocês abrissem comigo, e nós fizéssemos a leitura aqui rapidamente. Romanos, capítulo 9, do verso 8 ao verso 24. Romanos, capítulo 9, do 8 ao 24. Prestem atenção nisso. Romanos 9, 8 e 24. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Pois Deus havia prometido: voltarei por esta época e Sara terá um filho. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz gêmeos. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Mas algum de vocês dirá: então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus?
Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objetos de sua ira, preparados para o dia da destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. O Senhor é soberano. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu, independente se você pratica boas obras ou não. Se o Senhor te elegeu, pronto e acabou. Se o Senhor olhou para Alana e disse: Alana, você é uma escolhida minha e é salva, acabou. Como podemos nós, como a palavra de Deus diz, meros seres humanos, olhar para o Criador e falar: por que você me criou assim? Nós não temos essa autoridade. Nós não temos como fazer isso. Mas eu gosto de pontuar uma coisa, porque parece que esse Deus é um Deus que ele não derrama da graça dele sobre as pessoas que estão aqui, mas ele derrama, porque ele não rejeita o coração quebrantado, ele não rejeita aquele que se põe diante dele, aquele que se chega até ele, porque ele é um Deus soberano, porque ele é um Deus que nos amou. Ele diz em sua palavra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus para diversas pessoas, se uma pessoa ser alcançada, 100% de eficiência. Deus salvou quem ele queria salvar. Deus alcançou aquele que ele queria alcançar. A doutrina da salvação, da eleição, é magnífica. Ela mostra o caráter de Deus, quem Deus é. Ela mostra a justiça dele, exemplifica a sua graça. Ela nos torna conhecidos dele, nos faz entender o fato da salvação ser um dom gratuito de Deus, dado a quem ele quer. O Senhor mostra a sua onipotência. A eleição torna conhecido o fato que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que governa todas as coisas, que reina sobre todas as coisas. 1 João 4,19 diz assim: nós os amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Salmos 110, 3. E nós acreditamos, porque Ele nos fez disposto no dia do seu poder. O Senhor tocou os nossos corações e nós estamos aqui. Foi porque Ele me convenceu do meu pecado, eu estou aqui. Foi porque Ele quis que eu estivesse aqui. O Senhor, muito antes de eu nascer na barriga da minha mãe, já tinha olhado para o Richard e falado: você vai pregar a minha palavra. Independente, por muito tempo eu tentei correr disso, mas é impossível correr das cordas de amor do Senhor, porque ela nos alcança, ela chega até nós. Ele é um Deus que tem sido bom, e nós temos que retribuir esse amor com a nossa gratidão. E como nós somos gratos? Como nós fazemos para ser gratos, para responder a esse amor? E no próprio verso 4 de Efésios, acompanhe comigo. Ele diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Mais uma vez, Paulo tratando da santidade, de ser separado. Quando nós separamos um dia para o Senhor, é porque esse dia é diferente dos demais. Quando nós falamos que somos cristãos, é porque essa pessoa é diferente dos demais homens. Quando falamos que isso aqui é um templo do Senhor, significa que esse templo é diferente das demais casas. O Senhor nos elegeu para Ele, para sermos santos. E Ele fala sem culpa, para sermos irrepreensíveis. O Senhor não nos chama para viver uma vida na lama, no pecado, uma vida de iniquidade, uma vida longe dele, afastado dele. Não, Ele nos chama para uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor, uma vida irrepreensível, da qual as pessoas olham para a minha vida e elas veem em mim referência. Elas olham para mim e falam: você é referência para mim, eu posso seguir os teus passos, eu vejo que você tem ido bem,
O Senhor nos elegeu para isso, para nos separar, para limpar todas as arestas. Ele quer vir buscar a sua noiva, Ele quer a sua noiva pura, sem mácula, a sua noiva santa. Nós somos escolhidos por Deus para viver uma vida de santidade, não uma vida de pecados. Quem vive uma vida de pecados e se diz cristão, em Coríntios Paulo vai dizer que nós não podemos ter comunhão com essa pessoa. Você já leu essa parte na Bíblia? Essa parte é pesada. Ele fala: se dentro de vós tem alguém que se diz cristão, mas vive como um pagão, não tenham comunhão com essa pessoa, não frequentem a casa dela, não estejam com ela. Agora, sabe o que ele fala sobre os pagãos que se dizem pagãos? Estejam com eles. O Senhor não chamou os crentes para viver uma vida toda torta, errada. Chamou os crentes para viver uma vida santa diante dele, para ter comunhão com ele. Verso 5: Ele nos predestinou para si. O Senhor nos predestinou para Ele. Deus não nos escolheu para vivermos longe dele, para não estarmos perto das coisas que Ele habita, que Ele está, a sua obra, a tua casa, tudo aquilo onde Deus está, e Ele está em todo lugar. Você precisa estar ali, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja. O Senhor nos predestinou para Ele mesmo. Ele é o amado da nossa alma. Estar diante dele tem que nos deixar alegre. Temos que ficar alegres, porque esse Deus nos chamou para si. Em segundo lugar, Deus nos adotou. Parte B do verso 5: para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. E é interessante essa parte, porque no mundo romano, as leis daquela época, a família baseava-se no regime pátria potestas. O que era isso? O pai tinha o direito sobre o filho, sobre a sua vida, sobre a sua morte. O pai dominava, ele podia vender o filho, ele podia escravizar o filho era dele. Ele tinha esse direito. Ele era quem dava as coordenadas, ele era quem fazia ou não fazia o que ele quisesse com o filho dele. E o filho adotivo, quando alguém de Roma adotava essa pessoa, ele apagava tudo aquilo, como se fosse aquela carta do outro pai, e entrava em uma nova família, passava a usar o nome do novo pai, herdava seus bens. Essa adoção apagava toda a relação que ele tinha antiga e se iniciava uma nova relação. E Deus nos escolheu, nos destinou, irmãos, para sermos membros de sua família. Amém. Glória a Deus. A eleição da graça nos dá um novo nome, um novo status legal, uma nova relação familiar, mas também uma nova imagem, a imagem de Cristo Jesus. O que é mais lindo na adoção, e tem alguns irmãos aqui que partilham dessa vontade, é porque às vezes você até não quer ter um filho e a sua esposa engravida. Às vezes não está planejado, ele vem. Mas a adoção é um ato de amor voluntário. A criança está lá e você decide derramar amor sobre ela. É um ato voluntário, consciente, deliberado, é resoluto, é uma escolha voluntária. Eu vou adotar uma criança, eu vou derramar amor sobre aquela criança. A adoção é algo maravilhoso, porque a partir daquele momento, o filho do Dudu, se ele tinha o sobrenome Ribeiro, agora vai ter Rodrigues. Ele vai herdar o nome do pai, ele vai herdar os bens do pai. E o Senhor nos adotou, irmãos, voluntariamente. Voluntariamente Ele derramou amor sobre nós. O pastor Tiago vai pregar Efésios capítulo 2. Nós estávamos no abismo, na escuridão. Ele, por Ele mesmo, decidiu nos amar. Decidiu derramar o seu amor nas nossas vidas. Decidiu mostrar o caminho através da sua palavra. Adotar é um ato lindo de amor. Em terceiro lugar, já estou finalizando. Deus nos aceitou, verso 6.
Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós, em seu Filho amado. Nós não podemos fazer a nós mesmos aceitáveis diante do Senhor. A nossa justiça, segundo Isaías, é como trapos de imundícia. Nós não temos nada de justo em nós. Somos depravados, pecamos o tempo todo. Nós não conseguimos ficar sem Ti. Nós não conseguimos ficar sem pecar. Tão miserável que somos. Mas Ele, por sua graça, nos fez aceitáveis através de Cristo. Por sua graça, nos fez aceitáveis em Cristo Jesus. Quando o filho pródigo chega em casa, o pai o abraça, esquece tudo o que ele fez, coloca as melhores roupas, coloca um anel no seu dedo. É como o Senhor diante de nós. O Senhor nos aceitou. O Senhor te aceitou, o Senhor me aceitou. E nós devemos responder a Ele, dando graças ao seu nome, sendo gratos pela salvação, sendo gratos pela eleição que Ele nos deu de graça. Como posso eu negligenciar tamanha salvação? Como posso eu manter os meus pés longe da obra do Senhor, da casa do Senhor? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde levar a minha família, senão para a casa dele, porque Ele nos elegeu. Ele elegeu o Richardson, a Maria, a Helena, a Esther, muito antes de eu pensar de ter filho, pastor. Ele já tinha olhado para elas. Esse é um Deus de bondade. Este é um Deus de zelo. É um Deus de graça. Amém? Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Como a tua palavra edifica as nossas vidas, Senhor. Como a tua palavra toca, Pai, o mais profundo do nosso ser, o mais profundo da nossa alma. Senhor, muito obrigado, Pai, por ter nos escolhido, Senhor. Senhor, por mim mesmo eu não estava aqui. Por mim mesmo, Senhor, eu estaria longe dos teus caminhos. Talvez a minha mãe, em um momento desse, estaria com seus joelhos dobrados, orando, para que o filho mais velho dela estivesse, Senhor, na tua casa. Mas o Senhor livrou a minha mãe disso. Hoje o que eu escuto é que ela tem orgulho, Pai, do servo do Senhor. Porque o Senhor faz assim, o Senhor nos escolhe, o Senhor nos elege a nossa família. Derrama da tua graça mesmo sem nós merecermos, Senhor. O Senhor é um Deus de bondade, o Senhor é um Deus de amor. Muito obrigado porque o teu amor nos alcançou, Senhor. E nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado por teu Filho Jesus naquela cruz. Muito obrigado por tamanha salvação. Senhor, não me permita, Pai, nem permita aos meus irmãos se afastar de Ti, se afastar da Tua casa, Senhor. Nos ajuda a trilhar um caminho de verdadeiros adoradores, de verdadeiros filhos, Senhor, donos de uma herança preciosa, donos de bênçãos espirituais, Senhor. Ajuda a Igreja Cristã Esperança a todos os dias entender o mandato dela nessa terra. Pai, nos ajuda a alcançar os lugares, Pai, mais íntimos do Senhor. Ajuda, Senhor, os membros dessa igreja a dobrar os seus joelhos e orar, Senhor. Pai, para que não venhamos a ser crentes nominais, que entendem muito da palavra de Deus, Pai, mas estão vazios. Nos ajuda, Senhor, a arder pelo Teu amor. Obrigado, Pai, por este dia, da qual o Senhor falou aos nossos corações. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus.